boa tarde, doutores. Sejam bem-vindos ao nosso auditório da tarde, auditório virtual da tarde. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo aqui o nosso fórum. Acomode-se de forma mais confortável, desconecte das redes sociais, desconecte de outras atividades para que você possa se concentrar naquilo que você realmente precisa, que é no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua advocacia. Sugiro que tenha à mão papel e caneta, porque em todas as nossas apresentações, muitas ferramentas são compartilhadas. Tudo bem? Vamos? Olá pessoal, boa noite. Você que está acompanhando o primeiro Fórum Nacional Advogado 360, muito obrigado pela presença. Eu pessoalmente agradeço ao convite da minha querida Thaisa Vitória, muito obrigado por me chamar para o evento está maravilhoso, ótimos palestrantes, muita discussão relevante, obrigado mesmo. Se você estiver assistindo essa palestra gravada, estiver vendo em outro horário, bom dia, boa tarde ou boa noite, se estiver vendo mais à noite, não tem problema nenhum. Vou me apresentar brevemente, meu nome é Josimar Lira, eu sou advogado na área empresarial, trabalhista. Eu advogo para algumas empresas e hoje no meu escritório a gente implantou o que a gente chama também de reclamante qualificado. O que são os reclamantes qualificados? Eu vou falar lá na frente, mas basicamente são reclamantes empregados que ganhavam altos salários, tinham altos cargos. Os processos deles têm valores de causa bem altos, acima de R$500 mil e alguns ultrapassam alguns milhões, e são processos que se arrastam muitos anos na justiça. A gente vai falar exatamente como é que funciona. Além disso, eu tenho um escritório na área empresarial, a gente presta assistência para empresas em geral, de vários segmentos, em todos os ramos do direito. E, bom, basicamente é isso. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar meus contatos no final para quem quiser tirar dúvida. Pessoal, vamos falar hoje da captação de clientes para a área trabalhista. Primeira coisa que eu quero informar para vocês, as pessoas me perguntam, mas por que atuar na justiça do trabalho? Os processos não são muito morosos, como é que funciona a remuneração? Pessoal, eu tenho clientes e amigos, clientes, advogados e até alguns amigos que atuam em diversas áreas do direito e eles costumam me falar, às vezes o pessoal na sacanagem ou no meio da brincadeira fala, não, mas quanto ganha um processo, quanto ganha determinado serviço? Na verdade, pessoal, todo ramo do direito que você tiver uma especialização, todo ramo do direito que você se aplicar, tiver um marketing pessoal e jurídico adequado, todo ramo do direito que você souber tocar um negócio direitinho, quando eu digo negócio, não basta ter um excelente conhecimento jurídico, é por isso que você está visitando esse fórum, para ver excelentes ferramentas de gestão e como melhorar a tua advocacia, como tornar isso mais lucrativo. Então, basicamente, qualquer ramo você pode ganhar dinheiro. O sucesso profissional, ele vai depender de você atuar bem naquela área. Agora, eu gosto de falar da questão do direito do trabalho. A minha escolha ela não foi uma escolha natural. Eu me formei em 2004, 2005, comecei a atuar já em 2005. Apesar de ter feito OAB para direito do trabalho, a escolha do meu negócio e da advocacia estava muito ligada ao tipo de cliente que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com empresas, o que no direito do trabalho são chamadas de reclamadas, são aquelas que sofrem os processos, porque eu já tinha da época de estágio e um planejamento, inclusive um amigo meu, eu sempre comento nas minhas palestras, o Haroldo, que um grande beijo no coração dele. Para quem conhece um pouco da minha história, nas minhas palestras eu sempre costumo falar que o Haroldo, um grande amigo contador, foi uma das pessoas responsáveis por, digamos assim, dar um pontapé inicial na minha carreira, fornecer o local para eu trabalhar, meus primeiros clientes, e aí a minha carreira decolou. Então eu sabia que eu queria atuar com empresas, e eu na época estava preocupado, eu falei, olha, o que dá medo às empresas hoje no Brasil, em segurança jurídica, são basicamente duas coisas. Condenações trabalhistas, ou o que a gente chama de passivo trabalhista, porque pode também advir de multas, etc. E o direito tributário. Apesar de gostar um pouco do direito tributário, eu tinha predileção pelo direito do trabalho, porque inclusive tinha feito OAB nisso. Gostava e adoro, amo esse tema. E aí, comecei a atuar na Justiça do Trabalho. E aí, as vantagens de quem atua na Justiça do Trabalho, que eu digo para vocês é o que a gente fala e o que eu falo com os amigos de outras áreas, que a gente sacaneia um ou outro. Primeira coisa,
Comparativo rápido com quem atua, por exemplo, na justiça criminal. Eu posso levar todos os meus clientes para um churrasco na minha casa, no meu sítio. Quem trabalha com advocacia criminal pode? Eu gosto de sempre falar isso para os meus amigos, ou seja, os meus clientes, entre aspas, são do bem. Não que quem faça defesa criminal não defenda pessoas do bem, mas enfim, eu gosto de tomar esse paralelo. Como eu atuo mais para empresários, eu gosto de manter esse paralelo. Mas, em primeiro lugar, a clientela da Justiça do Trabalho, ela possui pleno acesso à justiça. E quando eu digo pleno acesso à justiça, a princípio, eu falo a questão do reclamante. Na verdade, a questão do acesso à justiça ela é um pouco complicada, porque pense você, novamente, com paralelo na advocacia criminal. O cliente que está militando na justiça, ou aquele que está sofrendo um processo, é porque ele fez alguma coisa errada. Ele quer tudo menos ali, menos estar na justiça. Na verdade, a justiça do trabalho é diferente, é algo que está relacionado com o direito. A pessoa entra, é parecido com a advocacia civil, mas ele na verdade está postulando um direito. Geralmente quem está do outro lado é uma empresa, tem capacidade de pagamento, a gente vai falar isso lá quando a gente vai falar da advocacia específica para o reclamante, mas geralmente quem está do outro lado tem capacidade de pagamento, então, ou seja, às vezes você advogar só no cível é ruim porque você vai de repente atuar com cobrança ou coisa parecida, você não sabe se a parte contrária tem capacidade de pagamento, se tem bens penhoráveis. Geralmente, eu estou dizendo geralmente, tá? Geralmente as empresas têm bens penhoráveis ou têm outras formas de você conseguir o seu dinheiro. Ou seja, na verdade, até você receber o seu dinheiro, pode acontecer 1 milhão de coisas e todas as pragas do Egito ao mesmo tempo caírem no seu processo. Mas calma, a gente vai falar disso lá na frente. Então, em primeiro lugar, a clientela reclamante, ela possui pleno acesso à justiça, tá? E no caso, ela somente paga ao advogado parte do valor recebido. E na verdade, é o que a gente chama de honorário de êxito. Na Justiça do Trabalho, eles são, acho que até para quem atua com o reclamante, são honorários, digamos assim, atrativos. Por quê? 30% do valor da causa, que é o percentual médio, tá? que se recebe, são valores atrativos porque num país onde as condenações trabalhistas, onde os direitos trabalhistas não são muito respeitados, geralmente os valores de causa, salvo assim, quando são artificialmente inflados, quando o advogado dá muita maquiagem no processo, geralmente o reclamante quase sempre tem razão em procurar receber aquele valor. Eu estou falando quase sempre porque eu defendo muitas empresas e a gente sabe que não é por aí. Mas quase sempre o reclamante está certo em pleitear alguma coisa. Tá? Não estou dizendo que ele está certo sempre e nem em tudo aquilo que ele pede, mas quase sempre ele está certo. Então o que acontece? Digamos assim que de um valor de causa de 10 mil reais, que seja um valor pequeno, geralmente até nos valores pequenos eu tenho inclusive conhecidos que atuam na Justiça do Trabalho, que procuram até processos rápidos e vão girando, 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 porque os acordos são rápidos. Então você perceba que num processo de 10 mil reais, se ele faz um acordo ali instantâneo de 3 mil reais, ele ganhou praticamente R$1.000 em 15, 20 minutos. E tem pessoas que fazem 5, 6, 10, 15, 20, 30 acordos por semana. Então é uma advocacia atrativa, tá? É algo que você verá o dinheiro realmente. Porque quem atua na advocacia civil, você vai atuar pelo consumidor, você vai atuar na defesa de empresas. No meu escritório nós também temos isso. Apesar dos honorários sim serem recompensadores, no nosso caso, o nosso escritório também faz advocacia preventiva e contenciosa para empresas na área do consumidor, você vai ver, por exemplo, que uma empresa que tem muitos processos no juizado especial civil, os honorários caem demais. Por isso que às vezes é mais interessante para você que está começando, uma excelente área para você atuar é a Justiça do Trabalho. Pessoal, vamos falar rapidamente da advocacia para o reclamante. Como eu falei que no caso da Justiça do Trabalho foi algo que me atraiu, primeiro porque eu gostaria de trabalhar advogando para empresas, mas ela abre, na verdade, um leque muito amplo. Por quê? Advogar para o reclamante, o que é? Quem é o reclamante? É o cidadão comum e ele tem acesso pleno à Justiça do Trabalho. O que significa acesso pleno? Primeiro, ele não paga custas, tá? E segundo, ele também não paga honorário de advogado, como eu falei. Ele só vai pagar daquilo que ele receber. Outra coisa, hoje é muito comum, a gente até brinca da Rádio Peão,
todo e qualquer cidadão sabe que em caso de problema, ele vai colocar a empresa do pau. Então o que acontece? O universo de clientes para você trabalhar, ele é enorme, ele é gigantesco. E outra coisa, o que é muito interessante é que na Justiça do Trabalho, pensa, teoricamente, qualquer cidadão economicamente ativo, trabalhando empregado, no regime seletista ou não, é virtualmente seu cliente. Teoricamente, vou dizer aí, fazendo uma conta de padaria muito simples, 80 a 90% da população economicamente ativa é teu cliente em potencial. Então, assim, é muita gente para você trabalhar, muita gente mesmo, tá? Desculpa aqui, sempre que eu falo a garganta aperta um pouco. Como é que você vai captar o cliente reclamante? Em primeiro lugar, como eu falei que cliente reclamante, em primeiro lugar, ele é qualquer pessoa, primeira coisa que você vai fazer, se colocar como um advogado trabalhista, é interessante colocar essa menção no teu cartão de visita. A OAB, inclusive, tem alguns provimentos que falam da questão de especialista. É bom colocar especialista ou não no cartão, apesar de ser especialista, eu não coloco no meu cartão. Você também pode colocar? Pode. Pode ser relevante para a tua profissão? Pode. Mas é interessante você divulgar isso e se colocar como uma autoridade na Justiça do Trabalho. Porque perceba, advogados o Brasil tem demais. Faculdades de Direito, acho que até nesse congresso isso já foi falado, se não foi falado com certeza será falado, nós temos o maior número de faculdades de Direito do planeta Terra, quiçá da galáxia. Então perceba, existem muitos advogados. Então se você puder se colocar em determinada posição de especialidade ou de especialista dizendo, olha, eu trabalho com esse tipo de causa e este tipo de problema eu defendo, no caso da Justiça do Trabalho, vai ser uma coisa que meio praticamente universal. Primeira coisa, espalhe cartões de visita para familiares e amigos. Com certeza você deve conhecer um amigo, ou você deve conhecer um familiar que já precisou de um advogado trabalhista, muitas vezes até tem queixa do atendimento desse profissional. Infelizmente a gente atende, eu conheço muitas pessoas e já ouvi muitas histórias de maus profissionais que prestaram um mau atendimento. Às vezes a gente até percebe, defendendo a empresa, que o reclamante está praticamente desassistido do lado contrário. Infelizmente, temos que fazer o nosso trabalho, a gente tem que defender a empresa, mas percebe que do lado de lá, o reclamante está praticamente desassistido. O advogado trabalhista, às vezes, quem defende reclamante, dependendo da situação, só está interessado em fazer um acordo rapidinho, pegar os honorários dele. E não estou generalizando, pelo amor de Deus, como eu já falei, a gente também atua nessa área. Mas perceba, se você se diferenciar, com certeza você vai conseguir clientes. E perceba que teus familiares e amigos serão os teus primeiros clientes ou ainda serão os teus primeiros angariadores de clientes. Pessoal, a gente não pode esquecer que a melhor propaganda do advogado ainda é o boca a boca. Tá? O que acontece? Se você advoga direitinho, se você na Justiça do Trabalho, tanto faz para reclamante ou para reclamada, você faz o teu serviço direito, não importa aqui, eu não estou dizendo se você ganhou ou perdeu o processo, tá? Se teve procedência, se você estiver do lado do reclamante, ou improcedência, se você estiver do lado da reclamada, não importa a questão da eficiência. Quando você faz o serviço bem feito, a parte viu que você tentou, você agiu com retidão, agiu corretamente, prestou contas do processo, foi solícito, explicou como é que era o procedimento, não houve surpresas, a parte inclusive foi te fazer determinado pedido, determinada coisa, você disse, isso é difícil judicialmente, isso é fácil, isso é tranquilo, ou seja, a parte sabia o que esperar, ela estava bem assessorada. Quando você faz isso, com certeza essa pessoa vai te trazer 1, 2, até 10 indicações, tá? A princípio, quando você recebe a visita de um cliente reclamante, perceba que você está vendo não só um bom cliente em potencial para o teu escritório, mas um angariador em potencial. Não é muito raro, isso acontece inclusive no meu escritório, que a gente costuma falar, como eu disse, trabalhar com um reclamante qualificado. É muito normal, essa pessoa obviamente que ela não trabalha sozinho, trabalha geralmente em equipe, e é muito comum que esta pessoa inclusive saiba que a situação dela, ou ela já chegue e olha, essa situação acontece com vários empregados da empresa, olha, pode indicar aqui o nosso cartão, pode indicar para outros colegas, é normal,
é ético, você não está fazendo nada demais, você simplesmente está se colocando à disposição para uma possível consulta. Então perceba que esta pessoa bem atendida, ela pode ser inclusive uma angariadora de processos contra aquela reclamada que você vai futuramente ou não ajuizar o processo, até para ele, tá? Apresentação do profissional. Tá? A questão da apresentação, perceba, ela está muito ligada ao marketing pessoal. Eu costumo, tá? 95% dos casos, ou das vezes que você me encontra, eu estou vestido exatamente assim, de terno e gravata. Obviamente que se tiver muito calor, for um cliente que já é conhecido, atendo sem o terno, mas geralmente estou trajado de terno e gravata. Muito simples, porque infelizmente a gente não pode ser hipócrita e falar que não se pode julgar um livro pela capa. Não é questão de julgar o mal ou bom profissional. Se você estiver bem vestido ou não, você não será bem ou mal visto. A questão é que nós temos que estar trajados de acordo com a conveniência da nossa profissão. Perceba, você sempre vai ao médico, você vê esse cidadão de branco, o dentista de branco. Você vai falar com, de repente, um engenheiro, esse engenheiro ele está numa obra, ele está com um capacete de engenheiro, com a cor característica, o mestre de obras, etc. Você vê, por exemplo, um padre católico, ele tem uma veste litúrgica a determinada ocasião, ou seja, as profissões estão muito ligadas àquela vestimenta específica. Então perceba que o terno e gravata para homem e a roupa social para mulher, ela é algo quase que inerente à nossa profissão. E aqui eu dou até um toque para vocês. No caso dos homens não tem jeito, pessoal, não tem como errar, terno e gravata, tá? Cor de gravata, a gravata ela tem que ou destacar totalmente uma cor, ou ela tem que combinar com alguma das cores do terno. Hoje em dia está um pouco mais flexível a questão, você pode usar, desde que não sejam muitas listras, camisa listrada com gravata listrada, desde que não haja muito exagero. Cuidado com bichinho de pelúcia, personagem de quadrinhos, desenho animado na gravata. Usa isso com moderação, é interessante, é o teu estilo, mas usa com moderação. E para mulher eu gosto de dizer que não tem erro. Ou calça e terninho, ou calça e camisa. Se tiver muito calor, uma calça, uma camisa mais regata, social, desde que não seja muito decotada. Gosto de falar também para os meus alunos, pessoal, toma cuidado. Mulher, a gente está no Brasil, é um país sensual, é um país quente, as mulheres são muito bonitas. Mulher que tem seio grande, bumbum grande, coxa grande, não é a hora de você aparecer nesse momento. Quem deve aparecer é o teu trabalho, a tua competência. Se você tiver, inclusive na hora da audiência, se você tiver com uma mulher do outro lado, a mulher vai te ver como adversária, se você tiver muito bonita, um traje muito provocante, decotado, uma saia muito curta. E se for, de repente, um homem, o homem pode acabar pensando besteira de você, ou às vezes até olhando para você de uma forma inapropriada, e não é o que você quer nesse momento. Então, se você é muito bonita, fisicamente possui atributos e dotes físicos exagerados, vai com calma, procura até esconder na medida do possível, tá? Tem muito seio, costuma cobrir, tem pernas bonitas e tal, malha, de repente põe uma sainha um pouquinho mais comprida. A gente não precisa aparecer dessa forma. Nós temos que mostrar, inclusive, descrição nisso. Outra coisa, não confundir ser alegre com ser engraçado. Eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de falar, eu gosto de conversar pra caramba. Só que eu já apanhei muito, inclusive na vida profissional, com certas graças. Se você realmente fizer uma piada que naquele momento não for adequada, ou ela de repente ofender, se você estiver falando com o marido e esposa, dois reclamantes, for algo mal interpretado, uma piada de determinado time de futebol. Então assim, muito cuidado com isso. Atender com alegria, conversar com as pessoas com alegria, não é ser engraçado. Muito cuidado com isso. Trabalhe com alegria. Você tem obrigação de ser feliz e de mostrar que está feliz. Mas por favor, com moderação. Outra coisa, eu percebo que muitos profissionais, inclusive até na sala de audiência, nosso escritório tem muitas audiências, mas mesmo tendo alguns profissionais que fazem isso, eu faço questão de fazer muitas audiências, amo fazer o que eu faço. Tem até alguns clientes que exigem a minha presença obrigatória, então continuo até hoje fazendo audiências, tenho o maior prazer nisso. Eu percebo que do lado contrário, no caso estou falando especificamente do reclamante, a pessoa não tinha absolutamente noção, ideia
do que é o processo ou inclusive dos riscos que aquilo representava. Então, assim, você tem a obrigação legal e ética de informar o cliente, não importa se é o reclamante mais humilde do reclamante mais esclarecido, você tem que informar para ele os riscos do processo. Aliás, pensa que se você disser para ele que o risco dele perder é grande, explicar o porquê, e mesmo assim ele quiser entrar na justiça e você aceitar essa causa, falar, não, tudo bem, vamos tentar. E se você perder, a sua credibilidade foi mantida. Por quê? Porque você avisou a ele, você disse para ele que o risco de perder era real. Então perceba, por favor, tá, gente, vamos começar a informar direitinho. Não tenha medo de perder cliente nesse sentido. Mas aí tem aquela velha conversa, mas o outro advogado disse que eu posso fazer. Fala, olha, o negócio é o seguinte, eu gosto de levar as coisas de uma maneira bem realista, gosto de explicar ao cliente todos os riscos que ele tem, inclusive, de repente, o risco de uma possível até reversão, condenação litigância de má-fé, ele pode ser também processado por uma reconvenção. Então, perceba, vamos tomar cuidado. Depois eu vou falar do meu curso e da forma que eu falo com os alunos, inclusive eu falo alguns toques especiais nesse caso, por causa dessa frase, pessoal. Sempre informar ao cliente que ele deve dizer a verdade. Parece idiotice, sim, mas tem gente que na frente do advogado se faz excessivamente de vítima, e eu não estou dizendo acusando ou não determinada pessoa, é um comportamento inerente ao ser humano, você buscar uma defesa dos seus interesses. Todo mundo sabe que uma história tem dois ou mais lados, né, duas ou mais versões, mas você tem que tomar o maior cuidado que essa pessoa pode e geralmente ela vai mentir para você, tá? Eu gosto de informar, você tem que formar o que eu chamo de pacto, tá, entre cliente e advogado. A partir daquele momento, mesmo que haja uma possibilidade de se mentir no processo, e aqui eu não estou sendo hipócrita para dizer, mas vai mentir no processo. Sim, gente, há casos na nossa vida em que é necessário mentir. Eu não estou falando aqui de litigância de má-fé ou de algo não estou falando de nada desonroso, nada disso. Estou dizendo que serão necessárias, acho que não uma vez, mas inúmeras vezes em que você vai precisar mentir. E essa mentira necessariamente não será comissiva, ela será omissiva, você vai omitir um fato importante e você vai informar o teu cliente reclamante que em nenhum momento aquilo pode ser dito, tá? Mas é legal que crie um pacto entre vocês, que se mesmo que haja necessidade de mentirem no processo, entre vocês vai haver a verdade. Então, assim, se o teu cliente fez algo errado, por mais que você diga para ele isso não será comentado, isso não será dito, ou vamos dizer dessa forma, entre vocês só vai haver a verdade. Então é necessário que você crie esse pacto entre cliente e advogado. Você tem que criar confiança mútua. E ele tem que acreditar em você que mesmo com aquela mentira, que mesmo com aquela coisa cabeluda que só você sabe que ele fez, você pode inclusive lembrar dele do sigilo profissional, você não é obrigado a dizer e a mencionar nem sobre a pior tortura tudo aquilo que teu cliente te falou, salvo quando na verdade o atacado é você, ou seja, se houver uma acusação contra você, aí sim o sigilo profissional pode ser quebrado, mas ainda obviamente tendo um certo limite. Então perceba que o cliente está absolutamente seguro, como se ele estivesse no confessionário de um padre, de um pastor, como se ele estivesse no consultório de um psiquiatra, de um psicólogo. Ali ele está cercado realmente de sigilo. Crie essa confiança. Pessoal, muito cuidado. Explique como será o curso do processo. A pessoa às vezes não tem noção nenhuma do que ela está fazendo ali. É bom você chegar para a pessoa e falar, olha, a gente vai fazer uma petição em papel, mostre essa petição a ele. Eu acho um cuidado até muito salutar, uma coisa muito interessante, até pegar uma assinatura, um ok dele, tá? Você informa para ele que essa petição será levada ao juiz, será feita uma audiência que pode ser una ou uma audiência dividida, geralmente a audiência una, que ele pode levar quantidade certa de testemunhas de acordo com o rito processual a ser escolhido, de que forma o juiz vai ouvir, que ele vai ouvir o reclamante primeiro, que você não poderá fazer perguntas ao reclamante, que o advogado da parte contrária somente vai fazer, diga quais são essas perguntas, diga que daí sairá uma sentença, dessa sentença cabe um recurso, e aí cabe recurso àquele tribunal, e podem haver uma outra
um outro interregno e de repente um recurso possível ou não para um tribunal superior, diga ele que existe mais de um tribunal superior, em determinadas condições pode ser que ele vá para um, pode ser que vá para outra. E aí, terminando tudo isso, isso volta para a vara do trabalho, que é aquele mesmo juiz, via de regra, né, que decidiu o processo dele em primeiro lugar, e aí vai começar a execução. Então explica direitinho o que é a fase de conhecimento e o que é a fase de execução. Isso é uma coisa bem tranquila. Reclamante tendo conhecimento ou não, é que às vezes a pessoa não tem a paciência de explicar realmente, mas perceba que você está lidando com o patrimônio da pessoa. Muitas vezes ela trabalhou muitos anos, ela foi muito humilhada, aquilo mexe com a moral pessoal dela. Então você tem o dever, não só ético e legal, de informar direitinho, tá? E o que eu gosto de falar, você sempre deve estar ciente que todas as pessoas mentem. Então assim, conte que ele vai mentir para você. Então se na entrevista inicial você perceber que algo ficou estranho, conte inclusive com a mentira da pessoa. É algo muito interessante, você deve fazer isso, tá? Pessoal, o que eu gosto de falar, você pode, no caso da captação do cliente reclamante, ficar ali entre 1 e 1, se você der muita sorte. Talvez morar numa cidade pequena, onde haja uma grande fábrica ou algumas grandes empresas, e pode, na verdade, perceber que um reclamante acabou te trazendo muitas pessoas, muitos clientes em potencial. Então, o que acontece? Nesse caso, você pode ter relativo sucesso com essa captação, digamos assim, unilateral, uma captação individual de cliente. O que eu fiz na minha vida e aquilo que eu prego para todos os efeitos é que você deve aprender a fazer a captação em massa de clientes. E agora perceba, eu não estou falando aqui captação em massa, tipo enviar spam ou coisa parecida. Não estou falando de nada disso, tá, pessoal? Inclusive porque isso é antiético, tá? Daqui a pouco já vou falar basicamente do meu curso e como é que eu ensino a se fazer a captação em massa. Pessoal, a captação ética, ela deve ser feita por meio da divulgação de informações relevantes, tá? Você deve se colocar como autoridade e defensor daquele público-alvo. Basicamente, como é que você vai fazer isso? Ministrando palestras e geralmente eu gosto de falar que o público reclamante ele é muito carente de informação. A pessoa tem, no caso, inclusive da Justiça do Trabalho, informação do que o vizinho, do que o cunhado, do que o irmão, ou às vezes até do que a própria empresa dele diz. Ele não tem noção exatamente de qual é o direito dele. Ele fala, eu tenho direito à insalubridade, mas ele não sabe muitas vezes o que é insalubridade. Pode ser até que seja periculosidade, pode ser que não seja direito nenhum. Então é muito normal que essa pessoa não saiba nada. Então, o que acontece? Se você se colocar como uma autoridade naquele assunto, como um especialista em resolver determinado problema, isso vai te ajudar enormemente. Vou fazer um parênteses rápido, tá? Pessoal, algum tempo atrás, acho que já devem fazer quase 2 anos, eu criei um curso baseado na minha experiência, na experiência dos profissionais que trabalham comigo, na experiência dos profissionais que já passaram pelo escritório, de juízes que eu conheço, de amigos, etc. E já atuando como professor universitário, que eu não comentei no início do vídeo, sim, mas eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação. Eu me preocupava muito com a parte prática do profissional. Então, o que eu fiz? Eu criei um curso que, humildemente, eu chamo de Segredos da Advocacia Trabalhista. Não é porque eu saiba todos os segredos ou coisa parecida, mas simplesmente porque eu percebia que as pessoas só aprendiam o pulo do gato, ou seja, aquela manha ou algo relacionado ao negócio, quando elas estavam ali batendo a cabeça muito e quando elas faziam alguma coisa errada. Então, até pela minha própria experiência, o que eu passei e o que eu não passei, eu criei esse curso. É um curso bem interessante, eu vou só fazer um parênteses rápido, você pode entrar no nosso site, pegar informações sobre eles, assistir em vídeo. Basicamente, nesse curso eu te ensino a atender o cliente e eu ensino também a dirigir palestras para um público específico, como conseguir essas palestras, como são feitas as parcerias, exatamente. Eu vou só explicar aqui 3 temas, que foram temas que eu criei e eu menciono no site, que são temas muito importantes, que são temas que, independente de você ser aluno futuro do site ou não, você pode pesquisar e pode ministrar palestras sobre isso. Pessoal, basicamente, assédio moral, direitos do trabalhador, e direitos do trabalhador é muito legal, porque se você vai falar para uma determinada classe, você pode buscar os direitos específicos daquela convenção coletiva, e é óbvio, acidente do trabalho.
Então, na verdade, eu já dei aí para vocês 3 temas muito legais que você pode pesquisar. Quem quiser, inclusive, informações sobre isso, pode me escrever, depois no final eu vou deixar um e-mail. E independente de ser meu aluno ou não, pode perguntar, tá, gente? Fiquem à vontade. Não estamos aqui para vender curso, eu estou aqui para demonstrar para vocês o potencial que você tem, tá? Vamos falar agora da captação do cliente empresarial. Ou como a gente costuma falar, o cliente reclamada. Por que reclamada, né? Porque é aquela que sofre o processo. Pessoal, cliente empresarial, que é o grande carro-chefe do nosso escritório, ele é um cliente diferenciado, é um cliente difícil de ser conquistado e muitas vezes as pessoas desejam trabalhar para a empresa porque elas acreditam no que a gente chama de renda previsível, ou seja, um mesmo cliente onde você possa fazer serviços consultivos ou preventivos em geral, você pode fazer cursos, treinamentos, você pode dar palestras internas, você pode fazer assessoria, consultoria, tá? Você pode auxiliar esse cliente em determinada coisa, você pode ensinar ele a fazer determinada coisa. No caso do direito do trabalho, você pode rever procedimentos, fazer auditorias, enfim, uma série de serviços que você vai fazer e você vai, dentro do mesmo cliente, ganhar dinheiro de várias formas. É muito interessante, mas esse cliente, hoje está numa situação um pouco complicada, porque, primeiro, ele é exigente na prestação do serviço. Quando eu digo que ele é exigente, significa que não é que você não possa ter erros, é que se esse erro for algo complicado, o cliente duvida da sua capacidade, ele sai do escritório rapidinho. Então assim, você não é perfeito, eu também não sou. Eu errei milhares de vezes e vou continuar errando milhões de vezes até o dia que eu morrer. Você também, a mesma coisa, tá? Então perceba, até quando você errar, você deve tratar esse cliente de forma diferente. Em geral, ele é muito exigente na qualidade, tá? Ele exige prazo rápido, preço baixo e qualidade absoluta. E alguns clientes, inclusive do nosso escritório, existem cláusulas contratuais específicas de responsabilidade civil em geral, com relação à perda de prazo, etc. Para quem se preocupa um pouco com isso, pode inclusive dar um Google em contratos de seguro de responsabilidade civil, que são contratados especificamente para advogados, profissionais liberais em geral. Então existem alguns clientes, inclusive do escritório, que exigem esse tipo de contrato, ou seja, para que haja uma segurança jurídica que se o escritório perder algum prazo ou coisa parecida, a garantia de que ele será indenizado. E saiba que, obviamente, isso irá do seu bolso, tá? Então perceba que o cliente empresarial ele é um cliente enjoado, ou seja, você tem que tomar cuidado para atendê-lo. Esse cliente ele paga às vezes por serviço realizado, ou você ainda pode elaborar um ou mais pacotes de serviços, incluindo processos judiciais ou serviços consultivos. Quanto você vai cobrar para esse cliente e o que você vai cobrar, quem vai definir é você, tá? O que eu gosto de fazer no escritório? Isso é baseado, tá? Isso é baseado na quantidade de processos que nós temos e na quantidade de clientes. Hoje, para o mercado, tá? Estou falando de advocacia de massa. Um processo em torno de R$250 por mês, enquanto perdurar o processo, incluindo aí todos os recursos em todas as fases, ou seja, mensalmente esse valor, é um ótimo valor. Eu estou dizendo isso é advocacia de massa, porque eu conheço escritórios que cobram R$45. Se eu não me engano, acho que o honorário mínimo do nosso escritório deve estar girando em torno de R$80, mas é um cliente que já tem mais de 1.800 processos. Então percebam que existe um degrau de escala, ou seja, quanto mais serviço feito. No caso de advocacia de massa, significa que é aquele cliente que tem uma quantidade muito grande de processos, geralmente sobre temas repetitivos, tá? A advocacia de temas específicos, ou que a gente chama de boutique jurídica, é basicamente o sonho de todo e qualquer advogado, mas aí nosso escritório também atua como boutique em determinados casos, onde se paga, na verdade, um honorário negociado por processo. Esse honorário pode ser de 10, 100, 200, 300 mil até o infinito, dependendo
do bolso do cliente, da situação específica e obviamente que da forma que você vai cobrar. Não adianta você chegar e falar é 1 milhão, e é 1 milhão como? 1 milhão em que condições? 1 milhão de que jeito? Parcelado em 1 milhão de vezes, enfim. Na verdade são negócios complicados, muitas relações, e até você chegar nesse nível, que eu espero que todos cheguem, existe uma certa preparação, acho que não só preparação de conhecimento. É preciso, na verdade, ter até um departamento específico do teu escritório que analise esse tipo de coisa e, obviamente, dependendo da relação comercial que você tenha com o cliente. Tá? A dificuldade de captação desse tipo de cliente, ele vai variar de vários fatores. Na verdade, são inúmeros fatores. Eu acho que o principal é a tua visibilidade, ou seja, você tem que aparecer. Um amigo meu me disse uma vez que muitos clientes querem pagar uma quantidade enorme de dinheiro por aquilo que você sabe fazer. Só que você tem que aparecer para essas pessoas e você tem que mostrar que você vai mudar, que você vai criar um resultado com aquilo que você faz. Então perceba que tudo está a princípio em você. Se você fizer, eu gosto daquele negócio que sorte não existe. Sorte, na verdade, é oportunidade e preparação. Se a oportunidade vier, você não vier preparado, você deixa passar. E se a oportunidade chegar e você também não estiver preparado, babau. Enfim, pessoal, você tem que se colocar como especialista. Acho que quem trabalha com cliente empresarial, aqui é uma condição sine qua non. Você deve sim se colocar como especialista. E aqui, obviamente, conta boas faculdades, conta experiência anterior, conta titulação, conta mestrado, conta doutorado, tudo vai contar. Eu conheço inclusive alguns profissionais que são muito bem sucedidos, inclusive não têm pós-graduação e etc. Mas são pessoas que falam muito bem, são pessoas de muito conhecimento, pessoas que buscaram se atualizar, estudar, independente de não ter determinado título, são pessoas que estão ali, digamos assim, pau a pau com qualquer grande jurista. Algumas pessoas, inclusive, juízes que eu conheço, juízes de tribunais, não têm nenhuma especialização e são pessoas de muito saber jurídico, pessoas excelentes. Então, na verdade, se colocar como especialista aqui é uma condição sine qua non para atender qualquer empresa, a pequena, a grande. E na grande, óbvio, não precisa nem falar. Grande dica que eu gostaria de deixar para vocês, foi assim que eu comecei, para que você consiga aparecer para esse cliente, para que você consiga, enfim, estar disponível, primeiro procurar parcerias, tá? Onde as empresas estão. Eu gosto de falar, inclusive no meu curso, eu falo da questão das parcerias, eu gosto de falar dos escritórios contábeis, porque, mais uma vez eu lembro do Haroldo, foi um cara que foi um pai para mim, que me ajudou bastante, esse cara que praticamente me lançou os primeiros clientes, e foi algo que veio que uma progressão geométrica, um cliente indicando para outro. E o que acontece? Todo escritório contábil é, digamos assim, o ninho número 1 da empresa, porque ela é criada dentro de uma contabilidade. Por mais que sociedades limitadas e etc. diga o estatuto, né, Código Civil, que o advogado deve visitar, e o estatuto da OAB também diga que o advogado deve visitar, todo mundo sabe que a contabilidade é quem cria as empresas, ou seja, por mais que a gente até faça serviço societário de criação ou de uma série de operações societárias, é óbvio que esse cliente ele vai tomar esse primeiro contato dentro de um escritório contábil. Especialmente porque no Brasil a qualidade e quantidade das informações é muito pequena, especialmente para o pequeno e para o médio empresário. Então essa pessoa ela costuma ser informado primeiramente pelo contador, tá? Então eu acho que é muito interessante você buscar nos escritórios contábeis parceiros, tá? Porque você pode oferecer a esses escritórios advocacia, você pode oferecer serviços para eles em troca de indicação em clientes, você pode oferecer até mesmo determinado serviço consultivo para os clientes deles e de repente até uma forma de você conhecer essas empresas. Era algo que eu fazia, tá? nos meus primeiros anos de advocacia e me trouxe muito resultado. Outra coisa importante, cliente empresarial, ele exige comunicação frequente do andamento de processos. Conforme você começar a advogar para o cliente reclamado, cliente empresarial,
você vai perceber que manter o cliente informado é essencial porque você tem que mostrar serviço. Você tem que mostrar que você está trabalhando, sobretudo no nosso caso, que a gente cobra uma pequena quantia mensal ou determinado valor até alto por um processo, você tem que mostrar que você está constantemente a serviço do cliente. Só que quando você tem aí 100, 200, 300, 400, 4 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil processos no seu escritório, você vai perceber que você não tem como colocar um call center e você não pode ligar, obviamente, para cada cliente, para falar de cada processo. Nesse caso, existem CRMs específicos, tá? CRMs, Relationship Management, ou seja, minha pronúncia de inglês não é tão boa, mas são programas que vão gerenciar o teu escritório. Não ganho nada por isso, o programa não é meu, mas eu gosto de falar do DataJury. Quem tiver curiosidade, datajury.com.br. Não ganho comissão nenhuma, não precisa nem falar que viu aqui. Porque eu já testei grandes programas de inúmeros escritórios. Tem um programa muito famoso chamado Temis, que também é muito bom, só que a licença é um pouco mais cara para quem está começando. E uma desvantagem que eu tenho profissionais atuando em vários pontos, eu preciso de um sistema que seja leve e web. Então isso daí para mim foi muito legal. É um valor justo, eu acho interessante. Você pode procurar, se você já tem empresa, estiver de repente procurando um sistema, é mais uma opção para você, é algo que é testado e eu utilizo no meu escritório. Quem tiver dúvida pode escrever. Tá? Me parece que é uma empresa do Paraná que fabrica, não são meus clientes, tá? Não vai pensar que eu estou ganhando comissão. Participe de cursos e palestras destinados a empresários. Uma coisa que também é muito legal na minha história, que eu não comentei, é que a minha história está muito ligada ao Sebrae. O Sebrae tinha um projeto muito legal em meados de 2007 e 2009. Era um projeto chamado Projeto Empreender. Procure no Sebrae da sua cidade, geralmente nas comarcas do interior, nas cercanias do interior. O Sebrae tem atuação nacional. Esse projeto ainda existe. Ele coloca ali vários empresários de determinado segmento, forma núcleos específicos e vai buscando soluções para esses empresários. Se você de repente procurar um Sebrae local e se dispuser a fazer palestras específicas, ou seja, para aquele público de conhecimento jurídico, de mostrar que você sabe, mostrar credenciais, se você já tem especialização, se não, ou se colocar como uma autoridade para de repente ajudar num programa como esse, eu acho super interessante. E de qualquer forma, você pode não só ministrar os cursos, mas você pode também comparecer nesses cursos, tá? Ou seja, muitos cursos ali destinados a empresas, promovidos por entidades como o Sebrae e as associações comerciais. E muitos cursos desses são gratuitos. E você vai ver empresários de todos os níveis. E de repente no coffee break você vai distribuir o teu cartão, você vai fazer o teu social. E se te perguntarem o que você está fazendo ali, você vai dizer que você está ali para aprender cada vez mais ou para conhecer gente nova. E perceba que você tem que sair da sua bolha. Tá? Eu gosto de falar, uma coisa que eu sempre gostei é de fazer captação em massa, assim, se eu ficasse esperando, pensa que você está vivendo num lugar que tem mais advogados aqui do que em todo o planeta Terra. Então assim, é muito complicado, ou seja, a quantidade de faculdades aqui é muito grande, todos os anos milhares de profissionais são colocados no mercado, você tem que se diferenciar, e não só se diferenciar, às vezes isso não vai bastar, você tem que estar onde esse cliente está, então é interessante frequentar esses locais, tá? Associações de classe, sindicatos patronais, produza conteúdo de interesse do cliente, escreva artigos, teses informativos, envie para jornal do bairro, o jornal do bairro da tua cidade, aquele jornal mais simplesinho, escreva de repente alguma coisa para esse jornal, se ele tem alguma dúvida, se alguém falou alguma coisa errada, fale de alguma alteração legislativa, se disponha a responder dúvidas, em uma associação, em um sindicato. Mais uma vez aqui eu falo da minha experiência com palestras empresariais, ou seja, no meu curso também eu ensino a dar palestras específicas para a pessoa jurídica. Procure escrever temas interessantes, coisas assim que vão realmente chamar a atenção. A gente tem um tema aí que está borbulhando para todo lado, que é terceirização. Procure de repente se aprofundar nesse tema. Faça uma fanpage do teu escritório, uma página específica com uma aparência profissional, esteja de terno e gravata, bem vestido. Fale da tua experiência, ou diga se você não tem muita experiência, fale do teu conhecimento e da tua... Então sim, se coloque dessa forma, apareça para o teu público. Pessoal, foram alguns toques.
que eu dei. Quem tiver qualquer dúvida, os meus contatos estão aqui, tá? josimar@liriguarda.com.br ou josimar@josimarlira.com.br. Quem tiver aqui em São Paulo, apareça para tomar um café. Meu escritório fica na Avenida Paulista, ali na região da Trianon MASP. E vai ser um prazer tirar a dúvida de todos. Se ficou alguma dúvida aqui, independente de falar do meu curso ou não, quem quiser, aliás, mais informações sobre o meu curso, busque no site.